Boa noite. Eu gostaria de te convidar para a gente fazer uma breve meditação na Palavra de Deus sobre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi, onde a gente vai ver que o tabernáculo de Davi ele tem um aspecto superior ao tabernáculo de Moisés. Ele é uma ampliação da revelação de Deus sobre o tempo que haveria de acontecer num futuro muito distante a Davi. E o tabernáculo de Davi representa o que seria o tempo da graça, esse tempo foi inaugurado quando Cristo Jesus disse está consumado. Quando ele foi levantado no madeiro, ali foi estabelecida e firmada uma aliança superior à antiga aliança. E esses dois tabernáculos, eles fazem uma alusão a essas alianças. Enquanto no tabernáculo de Moisés se ofereciam sacrifícios diários, naquele tempo, tanto o tabernáculo de Moisés quanto o tabernáculo de Davi, eles funcionavam, eles trabalhavam simultaneamente. Havia os dois tabernáculos. Porque Davi trouxe a Arca da Aliança da casa de Abinadab. Essa arca ficou ali porque ela foi roubada nos tempos de quando Samuel era jovem. A Bíblia fala que Samuel era jovem quando a arca foi levada pelos filisteus. E essa arca ficou cerca de 60, 70 anos na casa dessa pessoa. Ele chamava-se Abinadab. E Davi resgatou essa arca de lá e levou para casa, para o tabernáculo que ele mesmo, que ele teve uma revelação mais profunda de Deus, porque Davi ele elaborou por revelação de Deus o projeto do templo de Deus, que seria construído em Jerusalém. Então Davi, enquanto no tabernáculo de Moisés funcionava com sacrifícios de animais, no tabernáculo de Davi funcionava com sacrifícios de louvores e adoração. 24 horas por dia esse tabernáculo funcionava. E a Arca da Aliança, ela ficava nesse tabernáculo, na tenda de Davi. E ela não estava mais no tabernáculo de Moisés. Apesar do tabernáculo de Moisés, ele estava funcionando com todos os seus rituais, mas não tinha mais a Arca da Aliança lá. Quer dizer, a presença de Deus não estava lá mais. Isso é a transição da antiga aliança para a nova aliança. Enquanto o tabernáculo de Moisés, apenas o sacerdócio levítico poderia trabalhar ali, no tabernáculo de Davi não, havia gentil. Havia um gentil chamado Obed-edom. Ele era provavelmente da cidade de Gat, um filisteu provavelmente. Ele chamava-se Obed-edom. E ele trabalhava no tabernáculo de Davi. Isso é a extensão da graça, que os gentios seriam incluídos. Naquela época, Deus revelando a Davi como funcionaria a tenda de Davi, o tabernáculo. Deus amou tanto o tabernáculo de Davi, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, em Amós, capítulo 9, verso 11, e Atos, capítulo 15, verso 15 ao 18, diz que Deus vai reerguer a tenda de Davi. E ela vai ser tão exuberante como nos tempos antigos. Em Atos 15 fala isso, que ela vai ser exuberante. Deus vai reerguer a tenda de Davi. Isso quando acontecer do retorno do Senhor.
essa tenda vai ser reerguida, ela vai voltar a funcionar como naqueles tempos. E eu espero que isso traga uma luz para os nossos corações, que assim como a Arca da Aliança, a presença de Deus foi retirada do tabernáculo, aonde representava a antiga aliança, que era um tabernáculo que ele era restrito apenas aos levitas. Levita era todo aquele que trabalhava no templo, no tabernáculo. No tabernáculo de Davi havia gentil. No tabernáculo de Moisés, não. No tabernáculo de Moisés ficava no monte Gibeon, que nos remete ao monte Sinai, onde foi feito o pacto dos 10 mandamentos. O monte inacessível, Sinai, onde apenas Moisés pôde subir lá em cima. Se qualquer um das pessoas tocasse no monte Sinai, acabavam sendo mortos por Deus, se apenas tocasse no monte. E o tabernáculo de Davi foi construído no monte Sião, aonde o nosso Senhor seria crucificado. O monte Sião, a parte norte do monte Sião, a parte de fora de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Foi aonde o tabernáculo de Davi estava. A ampliação da graça. Nos tempos de Davi. Por isso que Davi viveu a graça de Deus. Ele entendeu a graça de Deus. Ele teve uma intimidade muito grande com Deus. E essa intimidade, assim como o Obed-edom, que não era da ordem levítica, pôde trabalhar para o reino de Deus, Deus faz esse convite a todos. Todos os povos, línguas, nações, tribos, raças, todos, para que possam trabalhar no tabernáculo de Deus, que hoje é um tabernáculo, ele é maior do que a tenda de Davi, onde nós hoje temos como sumo sacerdote Cristo Jesus. E os levitas, que são todos os que trabalham no tabernáculo espiritual de Deus, são formados não só da ordem levítica, mas de todos os povos. Por isso que era o monte inacessível, Sinai, onde estava ali localizado o tabernáculo de Moisés, o monte inacessível. E a tenda de Davi, a qual Deus amou a tenda de Davi, e ela vai ser reerguida no futuro, que está próximo, do qual hoje nós vivemos sobre o mesmo molde que a tenda de Davi trabalhava. Na tenda de Davi, a Arca da Aliança não tinha véu. No tabernáculo havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Na tenda de Davi, não. No tabernáculo de Davi não havia separação. No tabernáculo de Moisés, apenas o sumo sacerdote poderia ministrar a palavra diante da arca. Na tenda de Davi, todos os sacerdotes poderiam ministrar diante da arca. Na tenda no tabernáculo de Moisés, havia apenas silêncio na hora do sacrifício, no ritual do tabernáculo. No tabernáculo de Davi, era uma adoração por 24 horas, com músicos, instrumentistas. E não havia essa restrição
Todos poderiam trabalhar, inclusive Obed-edom trabalhou no templo, na tenda, no tabernáculo de Davi, um gentil. E teve acesso ali à presença de Deus, à arca. Essa é a transição, onde Deus ele se deu a conhecer a todas as pessoas. E eu te deixo essa palavra. Qual monte nós devemos estar? No Monte Sinai? O monte inacessível? Onde havia muita formalidade, muito ritual, apenas um grupo seleto de pessoas poderiam entrar na presença de Deus? Ou a tenda de Davi, que era acessível a todos? A tenda de Davi representa o tempo da graça, o qual nós vivemos hoje. A antiga aliança, a lei, os 10 mandamentos, as ordenanças de Deus, elas vieram para nos dar consciência apenas que somos pecadores. Porque sem lei, nós não saberíamos que não haveria transgressão e nós não saberíamos o que é pecado. Mas Deus entregou a lei para nos revelar que o que somos, o pecado é o que nos separa de Deus. A lei não poderia remover isso. Ela não tinha poder para isso. Tirar a condenação do pecado. Mas a graça tem isso. Como João disse, eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele falando sobre Jesus Cristo. Davi teve esse tabernáculo, tanto que Deus amou demais esse tabernáculo, que ele vai ser reconstruído novamente, para que todos os povos venham buscar o Senhor no tabernáculo de Davi. Isso num tempo futuro. Mas hoje nós temos o acesso a ele. Podemos entrar na presença de Deus, na Arca da Aliança. A arca representava a presença de Deus. E a arca não estava mais no Monte Sinai, no Monte Inacessível. Ela estava no Monte Sião, onde está a graça de Deus. Que essa palavra venha nos trazer, luz sobre quão poderoso é esse pacto que Deus fez, essa nova aliança, a qual nos leva ao Santíssimo Lugar, a qual há um mediador diante de Deus, o qual nos purifica diante dele, nos limpa de todo o pecado, do qual ele pode nos chamar de filhos. Nele somos feitos filhos. E essa é a representação do tabernáculo de Davi. Que a graça, ela é a revelação máxima de Deus. Porque essa ordem que Davi estabeleceu é uma ordem celestial. Imagina um tabernáculo que funciona 24 horas. E o que alimenta o tabernáculo não é sacrifício de animais, é adoração de louvores por 24 horas.
Essa era a diferença. O tabernáculo de Davi funcionava por 24 horas. Enquanto o de Moisés era apenas na parte da manhã e da tarde, para oferecer o sacrifício. E hoje, o nosso Senhor nos concede isso, 24 horas. Aonde você está, qualquer lugar, você pode oferecer sacrifícios a Deus de louvores, sacrifícios espontâneos de louvores. Porque é isso que o Pai anseia, que nós o adoremos em espírito e em verdade. E eu te deixo essa palavra. O nosso tabernáculo de hoje, ele opera 24 horas. É a ordem celestial, assim como o tabernáculo nos céus é. Davi estabeleceu ele na terra. Com músicos, adoradores, sacerdotes que poderiam ministrar diante da arca, coisa que só o sumo sacerdote podia fazer. Davi concedeu aos sacerdotes levitas a estarem diante da arca, porque não havia o véu. No de Moisés havia o véu, no de Davi não. Davi estabeleceu um modelo celestial. E o tabernáculo de Moisés ele é uma cópia, ele é uma ilustração do que seria para que nós pudéssemos identificar o sacrifício perfeito. O Moisés ficava na cidade, o tabernáculo chamava Siló, ali no Monte Gibeon. Siló quer dizer até que ele venha. Esse ele se refere à pessoa de Jesus Cristo. Siló quer dizer até que ele venha. Quando Jesus veio, muitas coisas que foram estabelecidas na primeira aliança, elas deixaram de funcionar. Muitas coisas, inclusive a observação do sábado, porque o homem é maior que o sábado. Jesus diz que Deus fez o homem, mas o homem é maior que o sábado, não o sábado maior do que o homem. O sábado foi feito por causa dos homens. Nós somos mais importantes para Deus do que o sábado. Então, mudou-se muita coisa quando a graça foi estabelecida. Porque mudou o sacerdócio. Assim como Davi, quando ele mudou a Arca da Aliança para o tabernáculo dele, muita coisa Davi mudou. Permitindo que gentios trabalhassem no tabernáculo. Não havendo sacrifício de animais mais no tabernáculo de Davi, não havia. Havia adoradores, haviam músicos, instrumentistas, ministros diante da arca, os ministros eram da ordem levítica, mas os trabalhadores do tabernáculo de Davi, haviam gentios no meio deles. E esse é o convite de Deus, que ele faria de dois povos, ele formaria um só povo, de gentios, que somos nós, né, os não judeus, são os gentios, e os judeus. Desses dois povos, ele formaria um só povo. E nos constituiríamos sacerdotes do seu reino. E eu deixo essa palavra com você.
Eu espero que ela tenha trazido luz, seja bênção nas nossas vidas. E que a gente entenda mais sobre essa liberdade que Davi teve, né? E possamos, né, oferecer sacrifícios a Deus de louvor, onde quer que estejamos. A tenda de Davi era acessível a todos, não havia barreira, não havia nenhum tipo de obstrução ao acesso à tenda de Davi. Todos poderiam vir e oferecer louvores a Deus. Que o Senhor te abençoe, né? E nos traga e nos derrame cada vez mais desta graça, da qual Davi experimentou, da qual Davi viveu plenamente essa graça de Deus. Que o Senhor se revele cada vez mais nas nossas vidas e nos conceda, né, a sua bênção e nos livre do mal. É o que eu peço para mim e para a sua vida. Um grande abraço e obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu vou estar postando vídeos no meu canal. Eu vou colocar o link do canal nesse vídeo, na descrição desse vídeo. E acesse o canal, se inscreva. A minha intenção é tornar o nome de Deus conhecido, que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Esse é o desejo do meu coração, engrandecer o nome de Deus, para que essa graça alcance cada vez mais pessoas. Tá? Um grande abraço e que Deus te abençoe.